Amém, irmãos? É tão bom, né? Deus é tão bom. Na verdade, eu vou compartilhar com os irmãos uma palavra. O irmão citou ela na célula, há mais ou menos um mês atrás. E quando Deus... Aumenta um pouquinho. Ele compartilhou Romanos capítulo 12. Pode abrir, abra sua Bíblia em Romanos 12, 12. O tema da palavra, você que tem um bom hábito de anotar a palavra, o tema é como manter-se de pé. É uma pergunta, né? Como manter-se de pé. Então nós vamos aprender com a verdade que é a palavra, como você vai se manter de pé. Então Romanos 12, 12 diz assim. Olha só o que Romanos... Vou ler aqui no telão com os irmãos. Diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. Amém? Vamos repetir esse versículo? Eu vou dizer e você vai repetir. Vamos lá. Alegre-se na esperança. Vamos lá, mais forte. Irmãos, eu estou um pouco rouco, mas vocês não estão não, né? Ninguém pregou aí hoje não, né? Eu estou na terceira palavra, mas não tem problema não. Vai rouco assim mesmo. Diga bem forte, diga: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. Amém? Agora você vai declarar essa palavra na sua vida. Diga comigo assim: eu me alegro na esperança. Diga: eu sou paciente na tribulação. Diga: eu sou perseverante na oração. Amém? Se você estiver sentado perto de alguém, declare essas 3 verdades na vida dela. Amém? Diga aí, pra você não esquecer. Diga aí. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Glória a Deus. É muito importante nós lermos a palavra e entendermos qual que é o contexto. O que é contexto? Paulo escreveu essa palavra para a igreja de Roma, os irmãos que se converteram na cidade de Roma. Então o que estava acontecendo na vida daquelas pessoas para Paulo escrever aquilo? Porque aqui às vezes você lê a Bíblia pensando no seu contexto, o que está acontecendo agora com você, e você não entende qual que era o contexto, o que estava acontecendo naquela igreja, a igreja de Roma. Eu sei que a maioria aqui sabe disso. Roma foi um grande império. E esse império, ele tinha um governo. E esse governo era César. César era o governo do Império Romano. Não sei se você sabe, um dos grandes perseguidores dos cristãos foi o Império Romano. O Império Romano foi o império, olha só, que perseguiu e matou muitos cristãos. Então Paulo escreveu, olha só, porque quando você vê tribulação, aí você pensa a tribulação que talvez você está passando. Ah, o carro estragou, não tive dinheiro para arrumar. Nossa, que tribulação que eu estou passando. Ah, o menino gripou essa semana, deu febre de 38 graus. Nossa, que tribulação. Querido, aqui, olha só, Paulo estava escrevendo para famílias que estavam, olha só, à beira de serem presos. Paulo estava escrevendo para pessoas que poderiam morrer a qualquer momento por causa do Evangelho. Paulo estava escrevendo para pessoas que, se não negasse a Cristo, eles seriam presos. Você sabe por que Paulo morreu? Paulo morreu em Roma. E Paulo morreu por causa do Evangelho. Então Paulo escreve para esses irmãos que estavam sofrendo a mesma coisa que ele sofreu futuramente. Porque depois ele sofreu o que essas pessoas estavam sofrendo. Então a situação aqui era uma situação muito adversa. Olha aqui para mim, presta bastante atenção. Era uma situação muito adversa. Então a pergunta é: como que essas pessoas que estavam correndo risco de vida, correndo risco de perder tudo que tinha, casa e bens, podendo até mesmo perder a sua própria vida, como que essas pessoas poderiam manter-se de pé? Como que essas pessoas teriam as suas vidas de forma inabalável? Então a pergunta é essa: como que essas pessoas... E Paulo, olha só,
ele dá esses 3 conselhos. Alegre-se na esperança, serão parceiros na tribulação e perseverem na oração. Paulo estava dizendo, independente da situação que vocês estão passando, se vocês praticarem esses 3 princípios, você vai permanecer de pé. Então ouça bem, na maioria das vezes, a gente pensa que é as dificuldades que derrubam as pessoas. Diga comigo, não são as dificuldades que derrubam as pessoas. Olha só, Jesus conta em Mateus capítulo 7, ele fala, dizendo o seguinte, quem ouve a minha palavra e a pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram o vento, a chuva e a enxurrada contra aquela casa, e bateu contra ela fortemente, e ela não caiu, porque ela foi bem construída. Logo no versículo seguinte, Jesus conta, olha aqui para mim, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, vieram a chuva e a enxurrada contra aquela casa, e ela caiu, foi grande a sua ruína. Então ouça bem, presta bastante atenção. Quando a gente vê uma situação dessa, a gente pensa o quê? Que foi a situação adversa que derrubou a casa. Ouça bem o que eu estou te falando. Você pensa, foi a chuva que derrubou a casa, foi o vento que derrubou a casa. Não foi. Olha só, o que derrubou a casa foi a má construção. É a má construção que derruba as casas. Observa uma coisa, eu conheço pessoas, olha só, que sofreram pequenas situações e eles desabaram. E conheço pessoas que sofreram coisas terríveis na vida, permaneceram de pé. Então isso prova que não é a situação que derruba uma pessoa, o que derruba uma pessoa é o tipo de vida que ela construiu, é onde ela construiu a sua vida. Então Paulo estava dizendo, se vocês construírem bem a vida de vocês, vocês vão permanecer de pé, vocês vão ser inabaláveis. A Bíblia diz que Israel é como os montes de Sião, que não podem ser abalados. Ouça bem, você não nasceu para cair. Você está ouvindo isso? Deus não projetou nós para cairmos. Vamos dizer isso? Diga, eu não nasci para cair. Amém? Isso é uma verdade, querido. E aqui, olha só, Paulo, ele fala o primeiro princípio. É só lembrar vocês, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios 10, 12 diz aqui, olha aqui que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Irmãos, Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. Aí, olha aqui, a igreja de Corinto não sofria a mesma situação que os romanos sofriam, mas eles caíram. E aqui Paulo diz o seguinte, vocês que estão de pé, olha só, você que julga estar de pé, firme, cuide para que não caia. Então nós, olha aqui, querido, você precisa ser alguém prudente. O que é prudência? É alguém que antecipa o mal. Você está de pé hoje, o que você tem que fazer? Você tem que estar atento a respeito da sua vida. Porque, olha só, nós corremos a iminência de cairmos. Mas se nós estivermos atentos, se nós construirmos as nossas vidas segundo a palavra de Deus, vai vir situações difíceis na sua vida? Vai, mas você vai permanecer de pé. Vai vir situações difíceis na sua casa, mas a sua casa vai permanecer de pé. Vai vir situações adversas no seu ministério? Vai, mas você vai permanecer de pé. Vai vir situações adversas nas suas finanças? Vai, mas vai permanecer de pé. Por quê? Porque você decidiu construir a sua vida sobre a palavra. E a primeira coisa que nós temos que aprender para permanecer de pé é, olha só, alegrar-se na esperança. Qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos? É nós nos alegrarmos na esperança. A primeira coisa para você permanecer de pé. Sabe o que é esperança aqui? Esperança está falando de convicção. Então, o que é esperança? É convicção. Olha só, esperança é aquilo que você está apoiando a sua convicção. Então aqui está dizendo o seguinte, que a nossa alegria, olha só, mantenha-se alegres na sua esperança.
Mantenha-se alegre na sua convicção, na sua perspectiva de vida. E eu quero te perguntar uma coisa simples: quem é a nossa esperança? Vamos lá, irmãos, vamos lá, vamos tirar a nota 10, vamos lá. Quem é a nossa esperança? Então, quem nos alegra? Jesus, querido. Aqui está dizendo, a primeira coisa para você manter-se de pé na vida é você estabelecer Cristo como a sua esperança. Porque o que vai produzir alegria em você é a sua esperança. Eu quero te alertar uma coisa: há duas alegrias, há duas esperanças e há dois tipos de alegria. Olha só, aquele que tem a esperança na terra, ouça bem isso aqui, aquele que tem esperança na terra, ele recebe a alegria da terra. Aquele que tem a esperança nos céus, recebe a alegria dos céus. Só que eu quero te falar que a alegria da terra, ela tem algumas características. Ouça bem, a alegria da terra, ela é incompleta. A alegria da terra é o que, irmãos? Ela é incompleta. Outra coisa, a alegria da terra é momentânea. A alegria da terra é o que, irmãos? Momentânea. Você conhece pessoas que você achava ser feliz e hoje não são mais? Você conhece? Eu conheço. Você conhece casais que pareciam ser felizes e agora não são mais? Por que essa pessoa que era tão feliz e você pensava que era feliz e agora não é mais feliz? Por quê? Porque a esperança dessa pessoa estava na terra e a alegria dessa pessoa era da terra. E a alegria dessa pessoa é o que? Incompleta e passageira. Pessoas, olha só, que colocam a sua convicção na terra são pessoas que se sentem incompletas o tempo todo. Está entendendo isso aqui? É aquela pessoa, querido, olha só, observe isso aqui. Eu lembro que, eu vou te contar um exemplo natural para você entender como é que é as coisas. Eu comprei, até hoje na nossa vida, nós compramos, né, que não só eu, minha esposa, nós trabalhamos juntos, nossas finanças é juntas, e nós compramos já 4 carros, na nossa vida até agora, 4 carros. O primeiro carro que eu comprei foi um Uno 96, 2 portas, irmãos, né, Paula? A Paula tem um, mas a Robson tem um Uno. Irmãos, quando eu comprei o Uno, sinceramente, do fundo do meu coração, irmãos, o Uno era o melhor carro do mundo para mim. Irmãos, quando eu entrei no Uno, irmãos, o Uno era, sabe, aquele carro assim, falando, nossa, irmãos, eu lavava o carro branco, coloquei 2 rodinhas, né, coloquei uns pneus novos. Irmãos, eu achava que o Uno era, sabe, aquele carro assim, só que passou alguns meses, você que tem carro, você sabe disso, você vai entender o que eu estou te falando. Passou alguns meses, irmãos, o Uno se tornou um carro comum. Depois de 3 anos pagando o Uno, né, com muita luta lá, pela graça do Senhor, nós ofertamos o carro e decidimos, nós ficamos sem carro alguns meses, minha esposa e acho que nós tínhamos a Giovana já, nós decidimos comprar um Gol, 60 parcelas, fomos lá e compramos um Gol. Irmãos, quando eu entrei no Gol, 2010, nós compramos lá na Saga da T7, novo, irmãos, entrei no carro cheirando novo, aí eu vi lá, irmãos, as luzinhas, os ponteiros vermelho com azul, irmão, aquele painel, um é bem mais simples, né? Bem mais simples, eu olhei assim, direção hidráulica, o outro não era direção hidráulica, eu falei, nossa, que carro, nesse carro é maravilhoso. Irmãos, mas passou alguns meses, se tornou tão comum como o Uno. Comprei depois um Corolla 2008, ele se tornou tão comum como o Uno 96 que eu tinha. Por último, agora nós compramos outro Corolla, um pouco mais novo, 2010. É tão comum para nós, irmãos, depois de... Sabe aquela coisa que te impressiona? Te impressiona alguns meses, depois se torna tão comum como os demais. Sabe por que isso acontece, querido? Porque, ouça bem, a alegria da terra é momentânea e ela é incompleta. Mas a alegria dos céus é o contrário. A alegria dos céus é eterna e a alegria dos céus é completa. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Você quer ser alguém completo, então você tem que estabelecer a sua alegria dos céus. Querido, olha só, pessoas que têm a alegria dos céus, ouça bem, pessoas que têm a alegria dos céus, eles têm uma alegria completa. Sabe quando lá em Salmos 23, Davi disse o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Vocês lembram desse texto?
Outra versão diz: o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Ouça bem, não é porque Davi tinha tudo o que ele queria. Querido, Davi não tinha tudo o que ele queria, mas Davi declarou uma coisa: mesmo que eu não tenha aquilo que eu quero, não me faz falta. Por quê? Porque o Senhor me completa. Ele estava dizendo: o Senhor é que me completa. Não é nada que me completa, quem me completa é o Senhor. Eu posso não ter o salário que eu queria, mas isso não me faz falta, porque o Senhor me completa. Olha só, eu posso não ter a saúde que eu gostaria de ter, mas isso não me faz falta, porque o Senhor é que me completa. Querido, você quer ser alguém completo, você tem que buscar a pessoa completa, e a única pessoa completa chama-se Jesus Cristo. Apoie a sua esperança em Deus. Apoie a sua esperança em Deus. É muito... Olha só, João capítulo... Deixa eu olhar aqui. João capítulo 15, versículo 11. Olha aqui, Jesus disse para os discípulos: tenho-lhe dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Por que o Senhor fala com a gente? Por que Ele libera o Espírito e a palavra? Para que a alegria de Deus esteja em nós, e essa alegria seja completa. Querido, a alegria de Deus é completa e eterna. Você quer ser feliz sempre? Ouça bem, você quer ser feliz sempre? Estabeleça o Senhor como a sua esperança. Deixa eu te explicar uma coisa muito séria. Sabe aquela pessoa que ela é infeliz? Ouça bem isso aqui. Escuta, que é o que mais tem jovens, né? Mais proporção de jovens. Os jovens aí que estão pretendendo a casar, case mesmo. Escolha, você quer homem, escolha uma ótima mulher para você, vai ser bênção de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, uma verdade muito importante. Se a pessoa é infeliz, solteira, porque tem gente que pensa, olha só, em casar, ter alguém para ser feliz. Eu quero te falar uma coisa: se eu sou infeliz como solteiro, quando eu casar eu não vou me tornar feliz, eu só vou me tornar infeliz agora casado. Eu vou continuar do mesmo jeito. Depois, olha só, depois que acabar a lua de mel, a infelicidade volta do mesmo jeito. É por isso que você vê pessoas que depois de casado continuam sendo infelizes do mesmo jeito, porque não é o casamento que faz você feliz, não é pessoas que fazem vocês felizes. Nós temos que entender isso. Quem nos faz feliz é Cristo. Se você, olha só, irmãos, presta bastante atenção. Se você é feliz solteiro, e quando você casa, você vai continuar sendo feliz, mas o contrário também é a mesma coisa. Deixa eu te alertar a respeito de outra verdade. A pessoa pensa assim: o dia que eu tiver um salário melhor, uma condição financeira, eu vou ser feliz. A pessoa pensa assim: eu sou infeliz porque eu estou comendo arroz e feijão. Eu sou infeliz porque eu estou custando pagar minhas contas, por isso que eu sou infeliz. O dia que eu tiver a calça de marca, o dia que eu tiver o carro dos sonhos, eu vou ser feliz. Eu quero te alertar uma coisa, querido: quem é infeliz na pobreza continuará sendo infeliz na riqueza. Quem é infeliz na vida solteira vai continuar sendo infeliz na vida casada. Isso não muda, porque a felicidade não está baseada em pessoas, não está baseada em coisas. A felicidade está baseada na nossa convicção. É Cristo que é a nossa convicção, é Cristo que é a nossa alegria proveniente dEle. Semana, como Deus tem falado comigo muito sobre esse versículo, e Deus está falando comigo o tempo todo no meu dia a dia, e eu frequento academia desde os 17 anos. Eu fico vendo o pessoal, não todos, né? Lógico que nem todos, mas tem pessoas que estão na academia e eles se sentem felizes. Olha no espelho, né? Olha o espelho e faz. Olha no braço. As mulheres, né? Infelizmente, não vou falar. O homem olha no braço, mas vamos dizer, né? A mulher olha na perna e fala: nossa, minha perna. Aí ela, olha só, ela está feliz por causa do corpo. Deixa eu te falar uma coisa para você. O pessoal que já passou dos 30 aí, né, 40 e pouco, e alguma coisa mais.
O que era bonito já não está tão bonito mais. O que estava enrijecido já não está tão enrijecido mais. Você está entendendo, querido? Então, deixa eu te falar uma coisa para você. Você não pode colocar a sua felicidade no seu corpo. Querido, isso é passageiro. Eu estou citando esse exemplo. Você pode estar colocando a sua felicidade em outra coisa. Eu quero te alertar sobre isso, querido. A nossa felicidade tem que ser Cristo. A nossa tem que ser Cristo. A nossa esperança, a nossa convicção de vida. Olha só o que Jesus falou deixa eu explicar para vocês antes de eu ler o versículo. Jesus, ali ele já tinha 72 discípulos, ele tinha 12 discípulos direto, mas esse discípulo estava gerando discípulos, e já tinha 72, Jesus pegou esses 72 e enviou eles de 2 a 2, duplos. Deu uma ordem para eles. Jesus falou assim: prega o evangelho de arrependimento, diga para as pessoas que está próximo do reino dos céus, liberte os cativos, cura os doentes, no meu nome. Ordenou a eles, mandou eles irem. Saiu de 2 a 2. Saiu o Pedrão e o João, o Tiago e o Pedro. Saiu de 2 a 2. E eles foram lá, pregaram o evangelho, produziram salvação, libertaram os cativos, curaram os doentes. Depois eles voltaram. Quando eles voltaram, irmãos, voltaram numa euforia. Eles tinham visto uma coisa nova, eles não tinham percebido aquilo, eles nunca tinham tido essa experiência, e eles voltaram felizes e começaram a dizer para o Senhor: Senhor, os espíritos, eles submetem a nós através do seu nome, e eles estavam muito eufóricos com aquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, olha aqui para mim, irmãos. Deus está corrigindo o nosso coração nessa noite. Deus não vai perder a oportunidade para corrigir o nosso coração. Olha só o que Jesus respondeu. Irmãos, se fôssemos nós, olha só, eu estava até me pensando nisso. O Marcos Paulo, que é um discípulo nosso, chegando aqui e falando: não, Júnior, os demônios se submetem a nós através do nome de Jesus. O que eu ia fazer? Dar um abraço nele. Nossa, Marcos Paulo, é isso mesmo, eu ia entrar nessa euforia também. Mas não foi isso que Jesus fez. Olha o que Jesus fez, irmãos. Jesus respondeu para ele: contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. O que Jesus estava falando para eles? A alegria de vocês não está nos demônios submeter a vocês. A alegria de vocês está em mim, ser o salvador de você. E vocês têm encontrado salvação em mim. Jesus estava dizendo para ele: a alegria não é isso, a alegria sou eu. Deixa eu te falar uma coisa para você com toda sinceridade, irmãos. Se você não quiser se decepcionar, não coloque a sua alegria na terra. Você está ouvindo o que eu estou te falando? Se você não quer ser... Eu conheço pessoas que estão frustradas. Eu conheço pessoas que estão decepcionadas. Eu conheço pessoas que estão amarguradas de vida. Aí você olha para ela e você pensa assim: mas qual que é o problema? O problema é que ela depositou a alegria dela na terra. Diga para o irmão que está ao seu lado: o mundo é uma grande decepção. Os irmãos podem dar glória a Deus? Amém? O mundo é uma decepção. Eu estava estudando esses dias o livro de Provérbios, e agora entrei no livro de Eclesiastes. Quem escreveu o Provérbio foi Salomão, e quem escreveu Eclesiastes foi Salomão. O livro de Eclesiastes é um livro que é muito direcionado aos jovens. Olha só, quem escreveu o livro de Eclesiastes? Salomão, na sua velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes. E logo no capítulo 1, Salomão diz o seguinte: olha, eu tive toda a riqueza, eu fui o mais rico de Israel. Ele falou: eu fui o mais sábio de Israel. Eu fui o homem que tive mais mulheres. Sabe quantas mulheres Salomão teve? Mais de 700. Estava pensando, né? Eu acho que ele tinha 700, mas ele não convivia com as 700, né? Ele só tinha, né? Lá em casa é 3 mulheres, já pensou, irmãos? A uma fala de cá, a outra fala de cá, e aquele trem, né? Aquela bênção, né? Amém, irmãos? Mulheres é bênção. Ele tinha 700, mas deixa eu te falar, resumindo, ele chega no final dizendo o seguinte: tudo isso é vaidade. Ele estava dizendo para aqueles jovens: tudo isso é perca de tempo. Irmãos, prestam bastante atenção. Nos últimos anos da vida de Salomão, ele experimentou de uma decepção profunda. Salomão, irmãos, sentiu-se alguém decepcionado.
Sabe por quê? Eu quero te falar uma coisa, irmão. Salomão escreveu o Eclesiastes para que você não erre como ele errou, para que eu não venha errar como ele errou. Querido, se você, olha só, se você está depositando a sua esperança no seu trabalho, na sua profissão, eu quero te falar, você vai se decepcionar. Vai chegar um momento que você vai se decepcionar com isso. Você vai se sentir frustrado, porque só o Senhor pode ser a minha alegria. Só Ele pode ser a minha convicção de vida. Você tem que corrigir o seu coração. Você tem que corrigir a sua mente agora. Você tem que corrigir a direção da sua vida. Você tem que voltar-se para o seu Criador. No último capítulo de Eclesiastes, Salomão diz: volte para o seu Criador, na sua juventude. Ele está dizendo para você, você que é jovem com 50, amém? Tem jovens aqui com 50? Tem. Os jovens de 50 que estão aqui, ele está falando, volte para o seu Criador. Salomão estava querendo que você não passasse a mesma coisa que ele passou. No livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Numa época que o povo de Israel estava sendo humilhado por causa do pecado deles. Neemias, um homem levantado por Deus para construir os muros de Jerusalém. Os muros eram algo muito importante para aquela cidade. Olha o que Neemias escreve. E Neemias acrescentou: pode sair, comam e bebam do melhor que tiverem. Reparta com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Diga, a minha vida é consagrada ao Senhor. Amém? Vamos dizer de novo, fala, a minha vida é consagrada ao Senhor. Irmãos, a minha vida é consagrada ao Senhor. E olha o que ele diz no final. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A versão bíblica que as pessoas mais têm diz o seguinte: não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Querido, ouça bem. Olha só, a alegria do Senhor é que vai te sustentar. Olha só, te fazer permanecer de pé. É a alegria do Senhor. Olha só, é a alegria do Senhor. É a esperança do Senhor que vai fazer você permanecer de pé nos momentos mais difíceis da sua vida. Deposita, querido, nada nessa terra. Segunda coisa que Paulo explica aqui, para nós permanecermos de pé. Deixa eu contar uma. Sei que muitos aqui já ouviram isso. Antes de entrar no segundo princípio. Quando eu namorava com minha esposa, nós começamos um relacionamento. 5 meses de namoro, eu fiz uma proposta para ela. Eu vi que o negócio estava ficando mais sério. Eu falei para ela, Vanilo, vamos comprar um lote. Aí eu fiz uma boa proposta para ela. Eu falei para ela, eu entrei com a ideia, você entra com dinheiro. Irmãos, eu era quebrado. Nossa, sinceramente, eu tinha um tênis. Eu tinha só um tênis, irmão, não tinha 2, eu tinha só um tênis. E mesmo assim, a graça de Deus, a Ivanilda, né, Deus fez ela olhar para mim. Aí ela tinha saído de uma empresa, né, pegando um acerto. Eu falei, vamos comprar um lote. Aí ela tinha o dinheiro da entrada, tá? Não vem pensar que eu sou um explorador não, tá? Que eu paguei as prestações, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo. Mas eu falei para ela, vamos comprar. E ela pegou o dinheirinho lá e nós compramos o lote. Ficamos lá 6 anos, irmãos. Era para pagar 5. Na época o pessoal falava, nossa, você é louco, junto você comprar. Foi o primeiro loteamento Vera Cruz aqui no Primavera. Ninguém tinha o hábito de comprar lote naquela época. Fazer prestações de 5 anos, aquilo era loucura naquela época. As pessoas compravam as coisas em 3 vezes. Não tinha esse negócio de Casa Bahia 24 vezes. Era no máximo 3 vezes. E tinha que ter um fiador, alguém para te avalizar. Então naquela época nós fomos lá e comprou o lote. Lembra, irmão, um dia de chuva, terminou o culto aqui, nós saímos e o cara falou para nós, hoje é o último dia da promoção lá, da entrada tal, amanhã já vai aumentar. E a gente inocente, né, irmão? Peguei a sombrinha, irmão, nós saímos de bar de enxurrada, 10 horas da noite, batendo na porta do cara.
Ou nós viemos aqui para comprar o lote. Eu acho que ele pensou, o cara é louco. Aí nós fomos lá comprar o lote, compramos o lote, demoramos 6 anos para pagar, era para pagar em 5. Eu demorei porque no 5º ano, minha esposa deu à luz a Giovana, e nós tivemos dificuldade para pagar, e ficamos alguns meses atrasados. Depois Deus proveu, e a gente pagou o lote. 6 anos a gente comprou o lote. Passou um período, irmãos, Deus providenciou, nós quitamos o lote no meio do ano. No final do ano nós compramos uma casa. Não vou contar isso aí porque é um pouco mais longo. Compramos uma casa. Irmãos, nós deixamos 6 meses a casa alugada para a gente ajudar a pagar as pessoas que a gente pegou emprestado. Era muito engraçado. A gente comprou a casa, e eu comprei a casa, irmãos, nós compramos a casa. Nós tínhamos entrado na casa rapidinho, entrou, eu vi a casa muito rápido, e eu saí, negociei com o corretor e comprei a casa sem praticamente ter entrado, ver os detalhes, nada daquilo. Eu olhei e falei, é essa. A casa era do jeito que eu pensava, o telhado e tal. E nós naquela ânsia, né, de morar na casa, 6 meses esperando. Imagina, irmãos, comprar uma casa que você queria e ficar 6 meses esperando. Eu ia para a esquina lá, né, e ficava lá olhando para a casa. Do lado de fora era muito engraçado. Hoje eu ri, né? Eu ficava olhando para a casa assim. Às vezes eu ligava para o inquilino, falava assim, olha, eu queria entrar aí, né, para me olhar as goteiras. Eu acho que eu fiz isso 2 ou 3 vezes. Nada, irmãos, eu só queria ver a casa. Só que passou 6 meses. E a gente, chegou um momento que a gente pagou uma pessoa que a gente mais tinha pegado dinheiro emprestado. E a gente pediu para o inquilino, olha, vocês podem desocupar que nós vamos morar na nossa casa. Aí, irmãos, a primeira vez que eu entrei nessa casa, como alguém que ia morar, se eu não me engano, nós mudamos no dia do aniversário da Ivanilda. Foi isso? No dia do aniversário dela. Interessante, né? Foi dar um presente de Deus para ela. No dia do aniversário, o inquilino desocupou a casa. Irmãos, a casa lá é assim, tem uma cozinha americana, né? A sala. Na hora que eu entrei, eu estava sozinho, irmão. Na hora que eu entrei, pisei dentro da casa, o Espírito Santo falou comigo. Irmãos, como eu estou falando aqui com vocês, Deus falou comigo, como se eu lembro dessa fala do Senhor, como se eu estivesse falando, você falando comigo agora. O Senhor falou comigo assim, isso aqui não pode preencher o seu coração. Mas eu estava sozinho naquela casa, e eu me prostrei diante do Senhor, e eu falei, Deus, essa casa, ela não preenche, essa casa não preenche meu coração, essa casa não é aquilo que me completa. E eu me humilhei diante do Senhor, e eu reconheci para Ele que a casa era uma bênção de Deus, mas não era a minha alegria. Sabe, isso foi muito importante para mim, querido. Porque às vezes a gente permite que coisas se tornem a nossa esperança, a nossa alegria, e não é, querido, não pode ser. Porque se eu tivesse colocado a esperança nisso, eu teria me decepcionado. Então não coloque a sua esperança em nada, coloque a sua esperança em Cristo. Segundo princípio, é paciência na tribulação. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é paciência? Paciência é você saber esperar. O que é paciência, irmãos? Já percebeu que uma das coisas mais difíceis da vida é esperar? Já viu o tanto que nós ficamos impacientes numa fila? Já percebeu? Uma fila de banco, uma fila de supermercado. Esses dias eu entrei no supermercado Vera Cruz, só tinha um caixa. Irmão, se aquela fila, e eu pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e a fila deixa você impaciente, mas não é a fila. O que deixa a gente impaciente é esperar. Ou sabemos, as piores decisões que nós tomamos foi porque nós não soubemos esperar. Está entendendo isso aqui? E quando é que nós tomamos as piores decisões? É geralmente mediante o sofrimento, os momentos de sofrimento. Eu até quero te falar uma coisa, sofrimento é um instrumento de Deus na sua vida também. Amém? Eu sei que isso aqui vai soar meio difícil na sua cabeça, você vai chocar com as suas emoções, mas diga comigo, sofrimento, diga mais forte, fala sofrimento, mais forte, sofrimento é um instrumento de Deus na minha vida. Querido, não tem nada que nos transforma mais do que o sofrimento. Não tem nada que te aperfeiçoa mais do que o sofrimento.
Não tem nada, irmãos, que te faz mudar mais do que o sofrimento. Não pense que todo sofrimento é proveniente do diabo, não, querido. Tem muito sofrimento que é proveniente de Deus, porque Deus está querendo mudar a sua vida. Deus quer transformar o seu caráter. Deus quer tratar com a sua mente. Eu tinha uma área na minha vida que eu precisava ser tratado, e Deus sabia daquilo. Sabe qual que era a área que eu precisava ser tratado? Eu era uma pessoa que eu importava muito com o que as pessoas pensavam. Deus falou assim: você se importa muito com o que as pessoas pensam, fala de você, né? Deus fez o seguinte comigo: 2 anos, querido. 2 anos Deus levantou, não foi o diabo. Deus levantou alguém para falar mal de mim, irmãos, durante 2 anos. E pior do que isso, ou melhor do que isso, Deus falou comigo o seguinte: fica calado. Irmão, tinha um dia que minha esposa sabe disso, eu falava assim: hoje eu vou lá e o negócio vai pegar. Deus falava: fica calado. Irmãos, 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos. Sabe, olha aqui, sabe o que Deus proporcionou? Sofrimento para tratar com aquilo que eu precisava ser tratado. Mas voltando ao que eu estava falando, querido. O sofrimento é importante para nos transformar. O sofrimento, ele nos faz entender quem nós somos. Mas olha só a respeito do sofrimento. Guarde isso aí no seu coração, depois peço para o Senhor revelar no seu coração. Geralmente nos momentos de sofrimento é que nós tomamos decisões mediante a nossa impaciência. Deixa eu te perguntar uma coisa para os irmãos, me respondam. Se tem alguém aqui que já viu, me fala, que eu preciso lá conhecer essa pessoa. Tem alguém que já falou assim para você assim: eu vou desviar da fé porque eu estou sendo tão abençoado que hoje eu vou abandonar a minha fé? Você já viu alguém fazer isso? Já viu? Já viu alguém falar assim: olha, meu casamento está tão bom que eu vou divorciar. O casamento não é tão mil maravilha que a partir de agora eu vou separar. Você conhece alguém que fez assim? Você conhece? Você conhece alguém que fez assim: nossa, eu estou ganhando um salário tão bom, eu estou sendo tão próximo do meu trabalho, meu trabalho é tão, meu salário está sendo tão abençoado que eu vou sair do emprego. Você conhece alguém fazer isso? Não. Querido, olha aqui, as pessoas que eu conheço que desviaram da fé foi por causa do sofrimento. Os casamentos que se desfez foi por causa do sofrimento. As pessoas que abandonaram de profissão de forma equivocada foi por causa do sofrimento. São pessoas, olha só, que não souberam esperar o momento certo. Olha o que a Bíblia fala a respeito disso. Salmos 37, versículo 7. Olha o que Salmos 37, versículo 7 fala: descanse no Senhor e aguarde por Ele com que, irmãos? Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Diga para o irmão: sua hora vai chegar. Diga para ele: seja paciente, sua hora vai chegar. Amém? Você conhece, irmão, já viu aquela menina que ela não suportou ver a amiga casar? Ela está esperando, né? Ela viu a amiga, agora casou, o que ela faz? Eu tenho que casar também. Vai lá e escolhe alguém errado, depois sofre por causa disso. Irmãos, eu conheço isso. Sabe por que fez isso? Porque não soube esperar no Senhor com paciência. Olha aqui, querido, o tempo do outro é diferente do seu tempo, irmãos. Olha aqui, o que Deus faz na vida do outro não tem que fazer na mesma hora que você, não, querido. Espera com paciência. Olha o versículo de número 8. Os irmãos estão atentos? Evite a ira e rejeite a fúria. Não irrite, isso só leva o mal. O Senhor está dizendo: não chuta o balde não, espera. Isso vai fazer você chutar coisa importante da sua vida. Você vai ter que sair atrás para procurar de novo. Versículo 9. Olha que poderoso. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Glória a Deus, aleluia. Se eu esperar no Senhor, eu vou receber
por herança. Sabe o que é herança? É algo gratuito, pela graça. Espere na graça, espere no Senhor. O dia do casamento vai chegar, espera no Senhor. Pode demorar 5 anos, 10 anos, mas espera no Senhor. Sabe a cura? Espera no Senhor. A prosperidade financeira, espera no Senhor. Não saia por aí tomando decisões equivocadas. Sabe uma das histórias mais tristes que eu conheço da Bíblia? Você lê Bíblia? Vou te contar a história do rei Saul. Um dia Samuel disse, olha que história triste. Um dia Samuel disse para Saul: rei, não sai daí antes de eu chegar e oferecer o holocausto. Quando você sair, eu chegar, vou oferecer o holocausto, você vai vencer, o Senhor vai te abençoar. Ouça bem, olha aqui para mim. O Senhor garantiu que Saul seria abençoado, ele ia vencer. Beleza. Passou um dia, Samuel não chegou, 2 dias não chegou, 3 dias não chegou, 5 dias não chegou, 6º dia não chegou. Sabe o que o povo está falando? Buzinando no ouvido dele: faz alguma coisa, toma alguma decisão, você tem que tomar alguma iniciativa. Irmãos, olha aqui, não faça nada por pressão. Não faça nada por causa dos seus sentimentos. Está ouvindo isso aqui? Não tome decisões. Olha aqui, rejeite os seus sentimentos, rejeite os seus pensamentos, rejeite, confia no Senhor, espere nele, seja paciente nele. As pessoas podem dizer para você: faz isso. Querido, deixa eu te explicar uma coisa para você. Quando eu comecei na igreja Bom Pastor, irmãos, logo no começo, eu casado, minha esposa, com a barriga desse tamanho. A Evelyn teve uma barrigona muito grande quando gerou a Giovana. Aquela barrigona, irmãos, sabe o que aconteceu? 6, 7 meses sem receber. O que é o comum, irmãos? O pai de família que está com a esposa grávida, fazendo uma empresa que ele fica 6 meses sem receber um centavo. O que é o normal? O que eu escutava, querido? Arruma outro lugar, você é pai de família, você tem que sustentar a sua casa. Mas o Senhor falava: espera com paciência, espera com paciência, espera com paciência. Sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar. Querido, e Deus continua falando comigo: espera com paciência, descansa em mim. Hoje mesmo eu estava orando, dizendo para o Senhor: Senhor, eu confio no Senhor, eu espero no Senhor. Irmãos, a hora certa vai chegar, espera com paciência. Mas Saul, irmãos, não fez isso não. Demorou, o que ele fez? Pegou lá as ovelhas e ele mesmo fez o sacrifício. Querido, na hora que ele começou o sacrifício, ele escuta alguém chegar. E quem chega? O atrasadinho de Samuel. Sabe que eu quero te falar uma coisa para você, irmãos? Deus não atrasa, é você que está adiantado. Está ouvindo isso? Deus não atrasa, é você que está adiantado. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus não atrasa, é você que está sendo ansioso. Irmãos, quando Samuel entra, Samuel pergunta assim: e esse barulho de ovelha aí? Aí, irmãos, o rei fala assim: não, eu estava sendo pressionado pelo povo, fui lá e tomei a decisão e eu mesmo fiz o holocausto. Irmãos, a coisa mais séria que eu vi na Bíblia, Samuel dá uma olhada nos olhos do rei e fala o seguinte: era para o seu trono permanecer. Deus ia permanecer o seu trono. Olha aqui, irmãos, olha o que Deus estava falando para ele. Deus ia fazer o seu trono ser eterno hoje. Mas porque você não esperou, Deus está rejeitando você. Deus está removendo o seu trono. Você sabe por que levantou o trono de Davi? Porque esse rei não teve coragem de esperar. Olha aqui para mim, irmãos. Sabe por que nós perdemos coisas tão importantes? É porque nós não sabemos esperar. Você quer permanecer de pé? Aprenda a esperar. Não é esperar em você não, é esperar no Senhor. Olha o próximo versículo, coloca lá, Salmos 27, Roberto. Olha o que está escrito no Salmo 27. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Vamos dizer bem forte, enche o pulmão e diga: só os corajosos esperam.
Diga de novo: só os corajosos esperam. Glória a Deus. Você é um corajoso, você recebeu o espírito de coragem. Então você vai saber esperar. Momento certo, Deus vai agir. Momento certo, Deus vai manifestar. Você vai perceber a glória de Deus se manifestando no momento certo. Na hora exata, Ele vai manifestar. Não saia da sua posição. Ouça isso. Não saia da sua posição. Deus fala para você: fique solteiro nesse momento. Você vai fazer o quê? Permaneça na posição. Talvez você entrou aqui, querido, querendo chutar o balde da vida. Eu quero falar para você: não saia da sua posição. Não saia da posição que Deus falou para você. Confia nele. Terceiro princípio, a gente permanecer de pé. Persevere na oração. Qual que é os dois que eu falei primeiro? Vamos lá, irmãos. Qual que é a primeira que eu falei? Mantenha-se alegre na esperança. Segundo, sejam pacientes na tribulação. E terceiro, persevere na oração. Você sabe o que é perseverança? É começar e terminar. Amém? Isso é perseverança. Perseverança, tem gente que pensa assim: não, eu fui perseverante, eu aguentei enquanto deu. Você não foi perseverante. Porque quem persevera, olha só, ele não aguenta até onde dá, ele aguenta até terminar. Amém, irmãos? Esse é perseverante. O homem lá em João esperou 38 anos para ser curado. Foi perseverante. Ele não desistiu no 20º, nem no 30º. Ele esperou 38 anos. Uma mulher esperou 12 anos para ser curada. Irmãos, ouça bem o que o Senhor está dizendo. Perseverança é começar e terminar. Aqui Paulo diz: nós temos que ser perseverantes na oração. Eu quero que você ouça isso aqui, irmãos. Pessoas caem, não é por falta de vontade. Ouça bem, olha para mim. Pessoas caem, não é por falta de vontade. Pessoas caem por falta de alimento. Por que você está, olha aqui, por que você está de pé fisicamente? Por quê? Olha aqui, eu fico pensando assim: nossa, eu tenho que me esforçar para ficar de pé. É assim que eu fico pensando? Não, eu estou de pé naturalmente. Por quê? Porque eu estou alimentado. Agora, olha aqui. Por que muitos crentes caem da fé? Não é porque eles não são esforçados. Pensa nisso, raciocina isso. Você pensa assim: ele caiu porque ele precisava esforçar mais, ele tinha que ser mais. Não, querido, ele precisava se alimentar. Ouça bem aqui, vamos imaginar isso aqui. Olha para mim. Imaginem que eu fale para vocês: eu vou ficar de pé aqui sem alimentar. Eu vou ficar o primeiro dia me esforçando? Vou. Primeiro dia com muito sacrifício, vou permanecer de pé, sem comer nada. Segundo dia, posso até conseguir de pé, esforçando. Mas irmãos, deixa eu te explicar. O terceiro dia, olha aqui, eu posso cair desfalecido. Quando eu caí desfalecido, eu caí por falta de esforço ou falta de alimento? Vamos lá, irmãos. Eu caí por falta de esforço ou falta de alimento? Qual que é o grande motivo de crentes caírem na fé? Falta de esforço ou falta de alimento? Falta de alimento. Eu nunca vou esquecer de um líder de célula nosso há muitos anos atrás, muitos anos atrás. Ele falou para mim assim: nossa, pastor, eu estou tão desanimado. E geralmente quando pessoas perguntam isso para mim, a primeira coisa que eu lembro de falar para elas, eu pergunto para ela: você está orando? Você está lendo a palavra? Irmãos, 100% das pessoas falam: não estou orando, não estou lendo a palavra. Eu falei para esse rapaz, né? Eu virei para ele e falei assim: olha, a partir de hoje você vai orar. Passou uma semana, eu passei algumas coisas para ele fazer. Passou uma semana, na outra semana eu fui lá conversar com ele. Perguntei para ele: e você, como é que você está agora? Ele falou assim para mim: eu estou muito diferente, eu estou motivado, estou entusiasmado. O que aconteceu com ele, irmãos? Ele passou a ser alimentado. Querido, você quer permanecer de pé, você tem que ter alimento espiritual. Você quer que a sua fé permaneça de pé, você tem que ter alimento espiritual. Irmãos, talvez você está tropeçando na vida, tropeçando na fé, é por falta de alimento.
Sabe por que você não conseguiu resistir àquela situação? Falta de alimento. Você abandonou, você desistiu, foi por falta de alimento. Faltava oração, faltava você dedicar a vida de oração, perseverar em oração. Irmãos, nós temos que aprender que é a oração que nos faz permanecer de pé. O que me faz suportar as situações diárias? Oração, querido. Oração. Olha o que Jesus fala em Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1 fala o seguinte: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Parábola é uma história que ilustra algo, para mostrar-lhe que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Como é que nós temos que fazer, irmãos? Orar sempre. O que é sempre? Orar diariamente. Devemos orar diariamente e nunca desanimarmos. Estava ali com o meu companheiro de bicicleta, o Guilherme. Cadê o Guilherme? Sumiu? Ah, tá ali. O Guilherme, eu estava conversando com ele, eu estava fazendo umas loucuras de doido aí, né? Andando 80 quilômetros de bicicleta na terra, uma chuva, irmão, do começo ao fim. Eu conversando com ele, eu falei para ele: eu já oro há 16 anos pela graça de Deus. 16 anos. Eu falei para ele: Guilherme, todos os dias, eu tenho que sentar na beira da cama e dizer uma coisa para mim mesmo, que aquela cama não é o meu descanso é o Senhor. Todos os dias, irmãos, eu sento na beira da cama e eu declaro: cama, você não é o meu prazer é o Senhor. Eu vou ter que fazer isso todos os dias, irmãos, porque eu não posso desistir, eu não posso parar, eu não posso desanimar. Querido, ouça algo que Deus falou para mim. O pior mal que um homem pode fazer para si mesmo, sabe qual que é o pior mal que um homem pode fazer para si mesmo? Já parou para pensar sobre isso? Qual que é a pior coisa que você pode fazer para você mesmo? Sabe qual que é? É não orar. Eu sei que você não pensa nisso, eu sei que você nunca parou para pensar nisso, mas sabe qual que é o pior mal que você pode fazer contra a sua família? O pior mal é você não orar pela sua casa. Sabe qual que é o pior mal que você pode fazer para essa igreja? É você não orar para essa igreja. Sabe qual que é o pior mal que você pode fazer para a sua própria vida? É você não orar pela sua própria vida. Esse é o pior mal, irmãos. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? É que, olha só, no nosso dia a dia, as mulheres têm tantos afazeres. O que as mulheres fazem? Corta a oração do dia. Os homens têm tanto trabalho, corta a oração do dia. Essa é a pior coisa que você pode fazer para a sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. Nenhuma obra do mal pode prevalecer contra um homem que ora. Nenhum mal, irmãos, pode prevalecer contra uma mulher que ora. Querido, se você quer ter um ministério saudável, uma vida frutífera, você tem que orar, eu tenho que orar. Olha o que Jesus fala no versículo seguinte. Coloca aí, Roberto. Aqui, não, versículo de número Mateus 21, 13. Mateus 21, 13. Olha só, aqui Jesus entra lá no templo, expulsa os cambistas, e ele declara isso aqui. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. O que Jesus estava falando? Que a casa onde ele morava é uma casa de oração. Ele estava dizendo que a natureza de quem é casa de Deus é orar. Por que nós oramos? Porque nós somos casa de oração. Ouça bem, se você não ora, você não está sendo ou praticando aquilo que você é. Você está ouvindo isso? Você já é uma casa de oração. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a orar. Eu já sou casa de oração. Querido, quando as coisas parecem, tendem a me fazer parar, eu lembro, eu sou casa de oração. Como é que eu vou negar a mim mesmo? Como é que eu vou negar aquilo que eu recebi? Querido, a maioria de nós tem aquela mentalidade religiosa, aquela mentalidade que veio do catolicismo, tem que arrancar da sua mente. Querido, oração não é aquela reza, oração não é uma coisa cansativa, enjoativa. Oração é relacionamento com o nosso Pai.
Nós recebemos essa natureza, querido. Sabe por quê? Que um dia eu fiz uma decisão, um dia eu fiz esse trato mediante a graça de Deus. Eu vou orar até o dia que eu morrer. Até o dia que eu morrer eu vou orar todos os dias. Sabe por que eu faço isso? Não é porque eu sou bom nem esforçado, não. É porque eu entendi que eu sou casa de oração. Sabe o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 6? O Senhor disse assim: quando você orar, entra para o vosso quarto, fecha a porta e ore seu Pai em secreto, que seu Pai em secreto o recompensará. Jesus disse que quando nós oramos, nós entramos para um quarto. Esse quarto é espiritual. E todo quarto produz duas coisas: primeiro, intimidade; segundo, descanso. Olha aqui, irmãos, eu lido com pessoas. Lidar com pessoas é o maior privilégio do ser humano, sabia disso? Mas não tem nada, irmãos, que produz mais problema do que lidar com pessoas. Irmãos, eu lido com problema todo dia. Todo dia é uma situação num casal que, sei lá, está com crise. É a visita que você vai na pessoa e ela está doente. É a pessoa que você vai orar porque está endemoniada. É o problema lá, sabe? É isso tudo, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Sabe o que descansa a nossa alma? É a oração. Sabe o que descansa o seu corpo? Sua cama. Sua cama descansa o seu corpo, mas a sua cama não descansa a sua alma. Você pode dormir 12 horas e levantar com o corpo descansado, mas com a alma cansada. A única coisa que descansa a sua alma chama-se oração. Você quer ter, olha aqui, você quer ter vigor para correr espiritualmente, para vencer as situações, superar os obstáculos, você tem que estar descansado. E para você descansar, você tem que descansar a sua alma. Lá em Atos capítulo 3 diz que Pedro e João subiam ao templo diariamente para orar às 3 horas da tarde. Você tem que definir um horário para você orar. Você tem que definir um horário para você orar. Vou só te falar uma coisa para encerrar minha palavra. Eu estava orando essa semana e Deus falou comigo: dezembro, olha aqui, irmão, você quer ter sua vida transformada de verdade? Decida ter uma vida de oração. Decida. Está entendendo isso aqui? Você quer o seu casamento, a sua família transformada? Eu não estou falando de oraçãozinha uma vez por semana, quando dá, não. Eu estou falando em você entrar numa vida de oração profunda, intensa com Deus diariamente. Eu orei pelo meu pai 15 anos até ele se converter. Você está entendendo isso aqui? Você sabe o que está faltando de sua família converter? Você orar por ela. Porque nenhum demônio pode resistir à palavra de oração. Nenhum demônio. Irmãos, você quer ter uma vida revolucionada? Começa a orar. Só para mim terminar, essa semana eu estava orando. Eu oro às 6 da manhã e às 7 da noite. O Senhor me falou assim: dezembro você vai orar desde a primeira semana até o dia 31. Você vai orar às 6 da manhã. Até conversei com o meu companheiro de oração aqui à noite. Você vai orar às 6 da manhã. Você vai orar às 3 horas da tarde. Você vai orar às 7 horas da noite. Eu quero desafiar você a vir comigo. Não precisa vir nos 3 não, pode vir só nenhum. Eu vou orar às 6 da manhã, vou orar às 3 da tarde, eu vou orar às 7 da noite. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos casa de oração. E só uma pessoa pode nos abençoar, o Senhor. Então nós vamos buscar o Senhor. Você tem que definir o seu horário de orar. Aí você fala assim, deixa eu só terminar isso aqui. Você fala assim, você pode estar pensando assim, você ora porque você é pastor. Deixa eu explicar, você tem tempo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu estou há 16 anos na Bom Pastor, fazendo 17. Dos 17 anos que eu estou aqui, irmãos, só tem 3 anos. 2 anos e vai fazer 3 anos que eu parei de dar aula. Eu dava aula de futebol, trabalhava e pastoreava. Dava aula terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Terça a domingo. De manhã, de tarde. Quem foi aluno meu sabe como é que era o negócio. Dava aula mais de 200 alunos sozinho, irmãos. Dirigia ônibus, lavava uniforme, disputava campeonato. Aquela coisa louca, irmão, que é trabalho. Trabalhava de garçom à noite. Quando nós compramos a casa, trabalhava de garçom quinta, sexta e sábado, todas as semanas. Chegava 4 horas da manhã, 3, 4, 5 horas da manhã. Queria dormir 1 hora, meia hora, 1 hora. Mas eu vim orar. Eu estou falando isso, não é para dizer que eu sou bom, não.
Eu estou falando isso para dizer para você que é possível você orar. É possível você ter uma vida de oração. É possível você fazer isso. Faça isso imediatamente. Quando eu comecei a orar, irmãos, eu orava 5 minutos, minhas palavras acabavam. Se você sabe orar 5 minutos, ora 5 minutos, ora 10 minutos, ora 30 minutos, mas faz uma coisa, irmãos. Faça do seu dia a primeira coisa a oração. Não trabalhe antes de você orar. Não faça nada antes de você orar. É isso que mudou a minha vida e é isso que tem mudado a sua vida. Amém?